Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio Neto. Eu estou aqui com vocês hoje para trazer algumas dicas bacanas, né? Desejar para vocês um feliz 2017, né? E que todos os seus desejos e sonhos ali do nosso ritual de passagem possam acontecer de forma satisfatória. Eu sou o fundador do Mediação Online e criador do CONATEDU, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. A dica mais importante que eu tenho para dar para vocês é que nós temos que aprender a organizar, né? A planejar todos os nossos sonhos, nossos desejos e com isso ter ações eficazes, né? Então, no final do ano a gente sempre programa, né? Realizar várias coisas ao longo do ano, né? Emagrecer, ter uma vida mais saudável, ter alimentações mais saudáveis, fazer ginástica, escrever um livro, plantar uma árvore, fazer um grande projeto, fazer que um grande projeto que você tem ali em mente possa acontecer, realizar uma aula de qualidade, fazer com que essa aula seja agradável, interessante para todos, né? Mas só que isso tudo só é possível acontecer se você planejar. Sonhar simplesmente não vai fazer que você realize seus desejos, né? Então planejamento e organização são fundamentais. Então a primeira dica é essa: planeje e organize todas as ações que você vai realizar durante um ano. De que maneira você pode fazer isso, né? Aí já vamos para a segunda dica. Você tem que ter em mente quais são os passos que você vai dar para poder cumprir aqueles objetivos que você sonhou. Então vamos pensar em escrever um livro, né? Se eu quero escrever um livro, não adianta simplesmente eu ter a vontade de escrever um livro. Primeiro eu tenho que estudar o tema do livro, né? Depois eu tenho que criar, né, o título do livro, saber qual é o título do livro, qual o público que eu vou atingir, de que maneira esse livro vai chegar até as pessoas, se ele vai ser um e-book, se ele vai ser gratuito, se ele vai ser vendido, né? E fundamentalmente, como a linguagem, a escrita que eu vou produzir esse livro, ela vai ter um significado e ela vai conseguir atingir as pessoas a partir do momento que elas lerem o seu livro. Então, dessa maneira, você pensando sobre essas coisas, você consegue iniciar um bom planejamento para escrever um livro. Mas pensar, né, as ideias escapam à nossa cabeça, à nossa mente, né? Nós ainda não somos computadores, né? Apesar das tecnologias estarem bem avançadas, a nossa mente ainda é falível. Então, além de pensar sobre essas coisas, é importante você escrever, anotar, né? E aí, inclusive, utilizar alguns recursos bacanas, recursos tecnológicos interessantes de planejamento de tempo, para que você possa ter isso registrado e registrar o passo a passo do seu projeto. Então, aí já vem a terceira dica, né? Não adianta também você criar prazos muito longos, né, para você realizar o seu projeto. Então você tem que ter em mente o projeto, o tema do projeto, se é um livro, se é um e-book, se ele vai ser vendido, se não vai ser vendido, e ter isso anotado passo a passo de que você vai ter que realizar para poder esse projeto acontecer. Então isso tem que ser anotado, tem que ser registrado para que você cumpra o passo a passo. E delimite prazos, né, que é a terceira dica. Delimite prazos que sejam possíveis de acontecer e que você possa realmente fazer com que o seu projeto aconteça. Então, delimitar prazos é o quê? Eu vou escrever um livro, começar a escrever um livro agora em janeiro e terminar ele no final do ano. Esse prazo é um prazo muito longo. Se você fizer isso, pode acontecer alguma coisa no percurso e você não conseguir realizar o seu projeto de escrever um livro. Então, delimite prazos menores. Vamos pensar em escrever um livro em 2 meses e meio, 3 meses no máximo. E dentro desses 2 meses e meio, 3 meses, você vai ter as tarefas e as etapas que você vai ter
que cumprir para poder esse livro acontecer. Então, por exemplo, eu tenho que estudar quais livros que eu tenho que estudar para poder escrever meu livro. Então anota em qual mês você vai começar o projeto, quais livros você vai estudar, quanto tempo você vai levar para ler cada livro, né? E faça com que esse planejamento, além de ter em meses, você possa ter também um planejamento diário. Então, tal dia eu vou ler tantas páginas de um livro, tal dia eu vou ler tantas páginas, continuar a leitura desse mesmo livro, mais tantas páginas, e aí você delimita um espaço de tempo para que você realize suas tarefas. Você também tem que colocar as tarefas de como você vai editar esse livro, de como você vai divulgar o seu livro. Isso tudo tem que estar registrado no seu planejamento. Então, o seu planejamento de 3 meses, ele vai ter tarefas diárias, que é a 4ª dica que eu dou. Façam tarefas diárias, como se fosse estudar na faculdade. Na faculdade você tem o horário, que você vai lá para a faculdade ou vai entrar num suporte online e você vai estudar tais disciplinas hoje, tais disciplinas amanhã. Da mesma maneira você vai planejar a produção do seu projeto, seja ele um livro, seja ele emagrecer, seja ele fazer um curso de inglês, por exemplo, né? Para que você possa cumprir essas etapas. Agora, a 5ª dica é muito fundamental, porque você não pode e não deve colocar muitas ações em um mesmo dia. Porque além dessas ações de produção do seu livro, do seu sonho, do seu desejo, você tem as ações cotidianas da sua vida. Então você tem que levar o seu filho à escola, você tem que dar atenção para o seu filho, você tem que ir ao mercado, você tem que encontrar com os amigos, você tem que sair à noite para poder fazer um lanche, tomar uma cerveja, se distrair, se divertir. Isso tudo tem que entrar no planejamento, né? Não é que a vida tenha que ficar chata, né? Porque senão você vai ter, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo e tal. Mas você tem que ter no seu planejamento horários separados para que você possa descansar, para que você possa ter lazer, para que você possa se divertir, passear, se encontrar com seus filhos. Isso é muito importante, porque senão sua vida vai ficar enfadonha e vai ser vai virar um projeto. E acho que a vida virando um projeto, ela não fica muito satisfatória, não fica legal. Então eu trouxe para vocês aqui até agora 5 dicas interessantes. A 6ª dica é que você pode usar alguns recursos tecnológicos interessantes para poder te auxiliar nessa produção dos seus projetos. Eu vou dar 2 dicas aqui, quem quiser saber mais é só me falar aqui nos comentários, mande um comentário aqui pra gente, que a gente vai responder imediatamente para vocês, sempre na medida do possível, mas aí eu vou passando outras dicas para vocês. Mas em termos de 6ª dica aqui, eu vou falar com vocês de 2 recursos interessantes. O primeiro é o Google Agenda, né? E o segundo é o Google Keeps. O que são esses apps, esses aplicativos? O Google Agenda é um aplicativo do Google, que os dois são aplicativos do Google, né? Mas o Google Agenda, ele vai fazer com que você tenha esse planejamento anual, esse planejamento mensal, né? De forma mais organizada, dividido por horas. Você vai poder identificar qual hora você tem reunião, qual hora você tem que ir ao mercado, qual hora você tem que brincar com seus filhos, né? E qual hora você tem que estudar para escrever o seu livro, qual hora você tem que passar a escrever o livro, né? E você vai poder também delimitar diariamente a quantidade de atividades. Então eu tenho, do meu projeto, eu tenho 4 atividades que eu tenho que fazer na segunda. Na terça eu não posso fazer, mas na quarta eu posso fazer mais 4 atividades. E você vai delimitando as atividades. E lembrando, você vai conseguir delimitar também no Google Agenda os prazos para você cumprir essas atividades. Dessa maneira você tem um prazo delimitado e você tem uma sequência de passos a serem dados para que seu projeto seja realizado. E é dessa maneira que eu vou dar a dica também do Google Keeps, né? Ele pode auxiliar em quê? O Google Keeps é como se fosse aqueles bloquinhos coloridos, né? Que você vai botando no seu painel de fotos assim para lembrar que você tem que fazer uma determinada tarefa agora, depois e tal. E esses recursos, o Google Keeps, por exemplo, você vai poder colocar lembretes para que você possa realizar nos momentos certos. Eu estava
por exemplo, dormindo e tive um insight de que eu posso acrescentar alguma coisa interessante no meu projeto, no meu livro, né? Ou então estudar de uma maneira mais satisfatória o curso de inglês. Então você vai lá no Google Keeps, anota e esse lembrete vai ficar para você quando você acessar o Google Keeps. E claro, você vai ter acesso a todas as suas ideias anotadas, registradas em um appzinho que vai poder te facilitar muito a vida. E claro, você vai poder passar isso para o Google Agenda e fazer com que as suas ideias, né, todas as ideias que surgirem para o projeto possam ser possíveis de ser realizadas. E o mais interessante desses dois aplicativos, né, eles podem ser utilizados no seu smartphone, né, eles são, para quem usa o Android, né, é evidente, quem tem um smartphone com sistema operacional Android, vocês têm lá o Google Keeps e o Google Agenda, e o Google Agenda especificamente vai promover lembretes. Você pode marcar para que ele te lembre das ações que você tem que realizar no determinado dia ou determinado período em que você vai realizar o seu projeto. Então, gente, essas são as dicas de início de ano do Mediação Online. Nós teremos aqui várias dicas ao longo do ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira dica que eu dei, que é a dica de planejamento e organização, para que todos os seus desejos e sonhos que você pediu ali na passagem de ano possam ser realizados com efetividade durante esse ano e para que você possa realmente fazer com que seus projetos aconteçam. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aqui abaixo do vídeo, ajudem a gente. A gente tem a ideia de que a partir do momento que você esteja assistindo esses vídeos, a gente está com uma meta aí de atingir pelo menos 5.000 pessoas assistindo esses vídeos. Então vocês são muito importantes para que isso aconteça, né? Eu quero que vocês deem aqui o like para que 5.000 pessoas curtam esse vídeo e a gente possa aí atingir mais pessoas com as nossas ideias, informações e dicas fantásticas que a gente vai trazer ao longo do ano. Esse ano no Mediação Online a gente tem planejado e organizado, né? Já está na nossa pauta, na nossa agenda, né? Várias realizações interessantes, vários projetos muito interessantes que eu vou passando para vocês ao longo do ano. Querendo saber mais alguma coisa, querendo saber sobre qualquer outro aplicativo que a gente possa dar dica para vocês, faça um comentário logo abaixo aqui desse vídeo que a gente vai passar para vocês todas as dicas bem rapidinho, bem interessante. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima dica. Um abraço!